Salve galera, neste vídeo eu estarei mostrando como criar esta logo, que à primeira vista parece ser uma logo muito simples, mas o grande detalhe dessa logo é que ela possui medidas exatas, tanto na espessura do seu desenho, né, do seu traçado, contorno, quanto no espaçamento entre os elementos. Então esse é o grande detalhe dessa logo. Já tem um vídeo aí no YouTube, no canal do Core Snake, ensinando a criar esta logo. Eu vou fazer de uma forma diferente, a que ele fez, não significa que a minha seja melhor ou pior do que a dele, é simplesmente uma forma diferente. Então depois você dá uma olhadinha lá no canal do Core Snake também, que é um grande parceirão aqui do YouTube, né, e aí você vê o jeito que ele fez, e analisa, e vê aqui também o jeito que eu fiz, e analisa, e aí é o seguinte, algumas pessoas vão se adaptar melhor da forma que eu fiz e outras vão se adaptar melhor da forma que ele fez, né? E também o grande intuito, tanto deste vídeo aqui quanto do vídeo dele, é despertar a sua criatividade para elaborar outras formas, né, de estar criando essa mesma logo, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui iniciar. Vou abrir aqui uma nova página no mesmo documento e vou aqui começar o desenho. Primeiro eu vou criar aqui uma elipse e a forma que eu vou fazer é da seguinte maneira. Eu vou dar um valor exato a essa elipse, né? Então vou aqui, ó, colocar aqui o meu documento, eu estou trabalhando com unidade de medidas em milímetros, né? É importante entender a unidade de medida também que você está trabalhando. Eu vou colocar aqui, ó, 20 milímetros de largura e 20 milímetros de altura para ela. Vou trabalhar com um número redondo para ficar mais fácil, né? Não quer dizer que exatamente você precisa especificar 20 milímetros, pode ser 50, 40, como você achar melhor, né? Desde que a proporção seja igual tanto para a altura e para a largura, e desde que você use o mesmo método que eu estarei usando para fazer os cálculos, ainda que suas medidas sejam diferentes, né? Então vamos lá. Vou centralizar esse ciclo, vou apertar a letra P, beleza. E agora eu vou aplicar um contorno nele. Mas eu não vou aqui na barra de propriedades não, vou aqui embaixo, abrir a janelinha de contorno, vou aplicar um contorno de 10 milímetros. Porque se o tamanho dele é 20 milímetros, eu vou aplicar o contorno que é a metade dele, ok? Então isso é interessante também prestar atenção. E aqui, ó, eu tenho aqui embaixo as três posições de contorno, né? Contorno externo, contorno centrado e contorno interno. Eu vou deixar aqui contorno centrado e vou dar OK. Então agora eu tenho um objeto aqui de 20 milímetros, com contorno de 10 milímetros, e aqui, ó, esse espaçamento aqui do centro, né, que seria o preenchimento, essa área que está vazia, sem preenchimento, tem exatamente 10 milímetros. Ó, vou até conferir, vou criar aqui uma outra elipse, vou colocar aqui 10 milímetros de largura e 10 de altura, ok? Vou pintar ela de vermelho, só pra gente ver, vou selecionar as duas, ó, letra C, letra E, olha só. Ó, vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó, exatamente, ó, 10 milímetros, ela encaixa certinho ali no centro, né? E aqui também, ó, se eu arrastar, eu percebo também que a espessura aqui do contorno é de exatamente 10 milímetros, né? Então aqui eu já tenho uma base criada. Agora eu vou fazer o seguinte, vou arrastar essa bolinha vermelha aqui para a lateral, e eu vou pegar, ó, esta elipse aqui do centro, né? Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Criei uma cópia dela. E agora o que eu preciso para fazer aqui, expandir isso aqui de uma forma exata? Vou fazer o seguinte, ó. Vou só mostrar aqui para vocês, não tem necessidade de fazer isso. Eu vou precisar de 10 milímetros aqui, ó, que vai ser o espaçamento. E depois eu vou precisar de mais 10 milímetros aqui, ó, que vai ser o contorno, né? Então eu vou precisar de quê? De 20 milímetros. Mas eu vou precisar também de 20 milímetros aqui para a esquerda, para a parte de cima e para a parte de baixo. Então eu vou precisar de 40 milímetros, né, para a largura e 40 milímetros para a altura. Então o que eu vou fazer? Com essa cópia que eu fiz, ó, deixa eu deletar isso aqui, ó. Com essa cópia aqui que eu fiz, eu vou selecionar ela, né, e vou aqui nas medidas aqui, ó. Se o objeto aqui ele é 20 milímetros, eu vou acrescentar aqui mais 40 milímetros. Então vai dar aqui 60 milímetros. Olha só. Vou colocar aqui, ó, tanto na largura quanto na altura. Vou até deixar bloqueada essa proporção aqui, ó, porque eu vou repetir esse procedimento de novo. Ok, criei aqui, ó, o outro ciclo. Agora eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, ó, criei uma cópia dele. E essa cópia eu vou acrescentar novamente, né, mais 40 milímetros na altura e na largura. Então vou vir aqui, ó, está 60 aqui, eu vou colocar 100, né. Como eu deixei bloqueado aqui a proporção, automaticamente vai aplicar também na altura. Olha só que legal, né. Consegui aqui, ó, criar os ciclos, ó, mantendo aqui o mesmo espaçamento e a mesma espessura. Só que esses objetos aqui são objetos com contorno sem preenchimento, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou transformar esse contorno em objeto, né? Então eu vou selecionar isso aqui, ó, todos esses objetos, e vou aqui no menu objeto e vou aqui na opção converter contorno em objeto, ou apertar as teclas de atalho, Ctrl Shift Q. Ok, ó, agora foi convertido em objeto. O que eu vou fazer? Vou pegar um retângulo, vou criar um retângulo mais ou menos neste tamanho aqui e vou dar exatamente 10 milímetros de largura. Ok, ó, vou aumentar aqui o tamanho dele, deixa eu desbloquear a proporção aqui, ó. 10 milímetros de largura, vou até mudar a cor dele aqui, ó, e vou retirar o contorno, né, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar ele e vou centralizar ele aqui. Como todos esses círculos estão centralizados, então posso selecionar qualquer um. Então vou selecionar aqui o retângulo, pressionando o Shift, vou selecionar o círculo maior e apertar a letra C. Ok, foi centralizado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o retângulo, pressionando o Shift, vou selecionar o círculo maior e vou aqui, ó, na opção aparar. Ok, olha só o que aconteceu, fiz uma paragem ali. Agora novamente seleciono o retângulo, seleciono o círculo médio e vou aqui novamente em aparar. Olha só. Fiz aqui, ó, algumas aparagens, né? Beleza. Feito isso, ainda com esse retângulo aqui, ó, selecionado, eu vou aqui dar uma rotação nele de 90 graus, ok? Vou posicionar ele mais ou menos aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar ele, vou selecionar o círculo central aqui, o menor, né? Pressionando o Shift e aperto a letra T para alinhar o retângulo no topo do círculo menor. Agora eu vou fazer o seguinte, Ctrl C, Ctrl V, criei uma cópia do retângulo, ó. Vou pegar essa cópia e vou alinhar na base do círculo menor. Então seleciono essa cópia, seleciono o círculo menor e aperto a letra B. Olha só. Consegui aqui, ó, fazer a centralização, né? Aliás, o alinhamento. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, este círculo maior, observe que ele aqui, ó, né, foi aparado, mas ele continua sendo um único objeto, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar a curva. Então eu vou aqui, ó, menu objeto e vou aqui, ó, separar a curva. Ou simplesmente apertando a tecla de atalho Ctrl K. Olha só o que acontece agora, ó.
ele está separado, né? O mesmo eu vou fazer com esse médio aqui, ó. Vou apertar Ctrl K para separar a curva, olha só, está separado. E agora eu vou fazer as aparagens. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar o retângulo de cima, aí pressionando o Shift, eu vou selecionar essa metade aqui, ó, do lado direito do círculo maior, essa parte aqui está do lado direito. Com os dois selecionados, vou aqui no menu aqui, ó, na barra de propriedades, vou aqui na opção aparar. Olha só o que aconteceu, essa paragem ali, né? E agora seleciono novamente o retângulo de cima, seleciono o círculo médio, essa metade do lado esquerdo aqui, ó, né? E vou aqui em aparar, né? Já posso deletar, ó, esse retângulo aqui, beleza? Agora, vou fazer a paragem aqui, nesse de baixo aqui, ó. Então vou fazer o seguinte, vou aqui, ó, seleciono o retângulo verde, seleciono essa metade do lado esquerdo aqui do círculo, né, do círculo maior, e vou aqui em aparar. Agora seleciono novamente o retângulo verde, seleciono essa metade do círculo médio aqui do lado direito e vou em aparar novamente, ok? Olha só, já tenho aqui as aparagens feitas, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar este retângulo verde e vou diminuir a largura dele assim, ó, né? Mantendo os 10 milímetros aqui de largura aqui, ó, de altura, aliás. Agora eu vou pegar isso aqui, ó, e vou posicionar aqui desta forma. Aqui eu vou utilizar os auxílios das linhas guias. Aliás, o auxílio das linhas guias de alinhamento. Aqui está muito claro a visualização das linhas guias de alinhamento. Então vou fazer um ajuste aqui rapidinho. Menu janela, janela de encaixe, guias ao vivo. E vou mudar aqui, ó, a cor, né? Vou deixar mais escuro um pouquinho para que eu possa visualizar melhor, né? Vou colocar aqui um vermelho. Ok. Acho que assim ficou bacana. Deixa eu mudar isso aqui, deixa eu colocar um pontilhado mais largo aqui. Beleza. Então vou pegar aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Vou utilizar aqui dos recursos, né? Das guias dinâmicas, ó. Para fazer aqui o alinhamento. Eu posso pegar aqui o ponto também, ó. E posicionar em cima da linha aqui, ó. Beleza. Feito isso, vou selecionar esse objeto, apertar a tecla Shift, manter pressionado e arrastar de forma alinhada aqui para o lado esquerdo. Ó, e vou posicionar isto mais ou menos aqui, ó, desta forma aqui, ó. Só que antes de eu soltar, eu vou clicar com o lado direito do mouse, ó, e criar uma cópia. Beleza, né? Então agora, já fiz isso aqui, já coloquei isso aqui, vou fazer uma cópia disso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Essa cópia aqui, eu vou dar um giro nela, então vou colocar aqui 0 graus, né? E vou posicionar isso aqui, ó. Bem aqui, ó, vou dar um zoom, pego o ponto aqui, ó, coloco em cima da linha aqui, ó, beleza, né? Agora eu arrasto pra cá aqui, ó, com a ajuda da guia dinâmica aqui, ó, posiciono aqui, ó, e clico com o lado direito do mouse, ó, beleza? Criei uma cópia, seleciono esses dois objetos aqui de cima, desço aqui pra baixo pressionando o Shift para descer alinhado, e clico com o lado direito do mouse, ó, quando chegar mais ou menos aqui, ó. Agora eu vou dar um zoom, vou conferir se tá tudo ok aqui, beleza, está tudo ok. Agora o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar isso aqui, ó, selecionar tudo e vir aqui na opção soldar, olha só. Foi criado aí a logo, né? Então, bem simples. Então, esta é uma maneira de estar criando essa logo, entre outras diversas maneiras que podem existir, né? E se você encontrou aí uma maneira diferente, deixa aí nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal e até